Os aviões estão espalhados pela Terra como testemunhas dos mais diversos destinos. Eles jazem abandonados, os últimos resquícios de sua história. Voos desaparecem, pessoas estão desaparecidas e consideradas perdidas. Décadas depois, os destroços foram encontrados por acaso, mas nenhum vestígio das pessoas. Finalmente, podemos fornecer certeza sobre o que deve ter acontecido naquela época. 12 destroços de aviões abandonados, 12 histórias e incontáveis destinos, contados neste vídeo. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então, nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Perdido no deserto. O Kitty Hawk P-40 está no deserto do Egito há mais de 70 anos. Abandonada e solitária, ela conta e testemunha o destino de um piloto na Segunda Guerra Mundial. Em junho de 1942, a última vez no ar antes de pousar no Saara, e não foi vista desde então. Diz que o piloto Dennis Coppin sobreviveu ao acidente, mas foi vítima do deserto implacável e morreu tentando escapar dele. Com apenas 24 anos, ele morreu por seu país. Seu trabalho era trazer os 2 aviões danificados para fora do norte do Egito com um segundo piloto. Da base da Força Aérea ali, eles deveriam ser transferidos para outra. No entanto, o jovem piloto perdeu o curso e acabou no deserto do Saara, sem nunca ser visto novamente. Jakub Perka encontrou a cápsula da aeronave em muito boas condições. O piloto Dennis chegou a usar seu paraquedas para proteger o avião do sol após o acidente. As baterias e o rádio removidos da aeronave também mostram que Dennis sobreviveu ao acidente e tentou colocar o Kitty Hawk P-40 de volta no ar. A tentativa falhou. Então, ele começou a chegar à cidade mais próxima a 320 quilômetros de distância. A busca por seus restos mortais estreitará uma área de 20 milhas, aproximadamente 32 quilômetros, ao redor do local do acidente, já que ele não terá conseguido continuar no calor. Mesmo que agora esteja sendo transferido para um museu, é considerado um dos destroços de aeronaves mais abandonados do mundo, com uma calma imperturbada no deserto por mais de 70 anos. O hangar abandonado. Laurent Bournier descobriu o hangar abandonado na Bélgica. A surpresa foi grande quando ele viu 5 aviões danificados nele. As asas e os motores a jato arrancaram os cascos amassados e enferrujados. Os aviões estão neste hangar há muito tempo, cobertos de poeira e invisíveis. Além dos esqueletos, há dezenas de motores a jato perfeitamente alinhados no hangar. Existem também de 30 a 40 alas aqui. Agora o hangar é conhecido como o playground dos amantes de aviões, porque quem tem uma queda por aviões ficará surpreso. Quando Bournier encontrou este lugar, ele imediatamente notou os 4 cascos Stamp SV4. Para ele, isso tem um significado pessoal, porque seu próprio avô voou para o exército francês na década de 1930. Com este achado e suas fotos, Bournier capturou um lugar abandonado com toda a sua magia e o tornou acessível ao mundo. Uma atração solitária. O cemitério de aeronaves perto de Bangkok não é mais tão deserto como parecia antes. É uma atração turística e estende-se por um vasto terreno baldio. Os planos em decomposição se espalham por uma grande área e são superados pela natureza, pedaço por pedaço. As plantas crescem demais nos destroços e criam uma estranha sensação de solidão. Um empresário obteve os aviões quebrados que estão no local desde 2010. Ele vende peças como sucata, por isso estão desmontadas e incompletas. Entretanto, este cemitério tornou-se uma atração, pelo que é cobrada uma taxa de entrada. Além disso, algumas famílias vivem em galpões em terrenos baldios, às vezes até nos aviões. O destaque fica por conta do Boeing 747, gigante, que já viu dias melhores. Existem também vários McDonnell Douglas MD-82S. Portanto, se você deseja vivenciar os fantasmas dos esqueletos de um avião de perto, você veio ao lugar certo com certeza. O aeroporto de Mojave. Este aeroporto está localizado no deserto de Mojave. Aeronaves que foram temporariamente desligadas estão alinhadas lá. O destino de alguns já está determinado.
pois aqui se instalaram empresas que desmontam e sucatizam aeronaves. Este local especial é também o local de testes para decolagem e aterrissagem de empresas privadas, armazém e cemitério. Inaugurado em 1935, o próprio aeroporto também tem uma história para contar. Foi originalmente fundado para fins civis, depois assumido pelo governo dos Estados Unidos em 1942 e usado para o serviço militar até 1959. Depois do aeroporto de Mojave ter ficado fora de serviço por um longo tempo e até mesmo ser usado para secar passas, as empresas o colocaram de volta em operação e se estabeleceram nas proximidades do lugar. Status: aposentado. O Beriev WWA-14 é uma aeronave originária da União Soviética. Foi desenvolvida no início dos anos 1970 para desativar submarinos. Em troca, recebeu as habilidades para decolar da água, voar longas distâncias em alta velocidade rapidamente e voar sobre o mar, diretamente acima da superfície da água. Em português, o WW significa a capacidade de começar verticalmente. Originalmente foram planejados 14 motores, o que pode ser visto pelo nome da aeronave. Como aeronave experimental e protótipo, entretanto, seu tempo acabou. 3 protótipos planejados, um destruído em um incêndio e outro não concluído. Assim, só resta a última, mal preservada, que hoje se encontra em Monino, no Museu da Força Aérea da Federação Russa. A base subterrânea da Força Aérea. A base da Força Aérea Zeljava está localizada na ex-Iugoslávia. Esta antiga instalação militar iugoslava inclui quartéis, alguns hangares e um centro de comunicação bem desenvolvido. Isso serviu como um sistema de alerta precoce durante a Guerra Fria, alertando sobre mísseis balísticos. O que há de especial neste sistema é a construção. Ela foi feita em uma montanha oca e, portanto, é subterrânea. Essa foi a tática para torná-los os mais indestrutíveis possível. Neste ponto, era importante que toda a base trabalhasse de forma mais independente possível. Geradores próprios e fonte de água subterrânea deveriam mantê-lo independente. Além disso, os recursos ficaram na base por 30 dias, caso fosse necessário romper o contato com o exterior. Hoje, é um lugar solitário e deserto que está se deteriorando lentamente. Do lado de fora, apenas as pistas podem ser vistas. O resto está abaixo da superfície da Terra. O edifício, de cerca de 6 bilhões de dólares americanos, foi deixado à sua sorte e irá se deteriorar com o tempo. Sepultura sob a aurora boreal. Os destroços de um Douglas DC-3 encalhado na costa sul da Islândia. A verdadeira história deste desastre não é conhecida, mas há indicações de eventos individuais. Outra verdade veio à tona, além daquela que se estava procurando. A aeronave não é, portanto, um Douglas DC-3, mas um Douglas C-17 convertido. No entanto, é indiscutível que foi usado para a Marinha dos Estados Unidos e os fuzileiros navais. Há divergências quanto à data do acidente. Alguns acreditam que foi 24 de novembro de 1973. No entanto, uma reportagem de um jornal islandês indica 21 de novembro como a data do desastre. A função do C-117 era levar suprimentos para uma base aérea da Marinha dos Estados Unidos na Islândia. Ele foi vítima das condições climáticas adversas e instáveis da ilha. O nevoeiro e o gelo tornavam o tráfego aéreo seguro impossível. A visão foi severamente restringida e os motores falharam devido ao gelo. Um pouso de emergência na Islândia não foi possível por causa das montanhas. Então, o jovem piloto decidiu pousar na água. No final, ocorreu o pouso forçado nas dunas de areia e a aeronave foi destruída. Em contraste com isso, os membros da tripulação ficaram completamente ilesos e foram resgatados rapidamente. Então, a história não acabou bem para o avião, mas sim para as pessoas envolvidas. O avião de drogas. Em 2004, um Grumman Albatross foi interceptado no México por 2 aeronaves do governo. Ele teve que pousar porque havia suspeita de um avião antidrogas. Os presos foram forçados a pousar perto de Puerto Escondido. Por ter ocorrido sob controle dos internos e não ser uma situação de emergência, todos os envolvidos sobreviveram. Ainda não está claro se tratava ou não de tráfico de drogas. O avião, porém, está na costa esquecido em sua solidão.
testemunhas da Segunda Guerra Mundial. Na época da Segunda Guerra Mundial, Nas Live Field deveria estar treinando pilotos. Em agosto de 1943, o nome foi mudado para Naval Air Station Green Cove Springs. Depois que o uso da base naval se tornou supérfluo após a guerra, foi rebaixado para um NAAS. Transferido para NAS Jacksonville, ele agora estava disponível para fins de treinamento. Após essa reestruturação, no entanto, ela foi completamente fechada em março de 1961 e vendida para a Reynolds Metal Company para redesenvolvimento. Hoje, ainda existem alguns aviões de cerca de 1961 nos hangares decadentes. Com as portas abertas e as escadas descidas, eles parecem estar aguardando algum tipo de pedido. A maior aeronave do mundo. A instalação de preservação e armazenamento de aeronaves da AMARG inclui cerca de 4.000 aeronaves e helicópteros. Ela está em operação desde 1964 e é considerada a maior do mundo. Imagens impressionantes de uma vista aérea mostram a enorme área e os aviões que esperam por ela. Originalmente, o excesso de aeronaves da Guarda Costeira e do Departamento de Defesa deveria ser armazenado aqui. Hoje, porém, ele é usado para armazenar todas as aeronaves possíveis que estão fora de serviço. O local de Tucson foi escolhido porque as condições de ar seco e solo sólido são as melhores para a conservação de aeronaves. As peças da aeronave devem ser mantidas e usadas como peças sobressalentes. Um enorme playground para os entusiastas de aviões se maravilharem com os cadáveres de vários tipos de aeronaves. Com todas essas histórias impressionantes, é difícil decidir qual experimentar primeiro. Escreva pra gente nos comentários qual desses lugares mais cativou você. E também para onde você mais gostaria de visitar. A história do acidente no Saara definitivamente deu arrepios. Aqui, o destino e a morte de uma pessoa eram um fator primordial. Como você interpretou essas histórias e você sabe alguns aviões abandonados aí que a gente ainda não falou aqui? Conta pra gente nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!